Bom dia a todos e todas. É sempre um prazer retornar a essa casa benfazeja, onde a gente, ao entrar aqui nesses portais, encontramos amigos muito queridos e sentimos essa vibração de alegria, de saúde e de contentamento por estarmos aqui, destacando uma parcela do nosso dia e que, para falar sobre Jesus, para refletir sobre os ensinos de Jesus, mas que isso vai se refletir ao longo da nossa semana. E na semana que vem todo mundo volta para reabastecer, não é? O coração com essa energia boa e que a gente também, ao longo da semana, compartilhe isso com todos aqueles que a gente encontrar pelo caminho. Bom, trouxe aqui alguns livros, mas só para mostrar para vocês de onde eu tirei algumas histórias. Então, eu queria falar sobre coragem. Coragem e felicidade. E, como é um domingo, está ensolarado, eu resolvi contar 2 histórias para vocês. E, a partir dessas histórias, então, a gente vai discutir, com base na codificação de Allan Kardec, no livro do Chico Xavier, o Livro da Esperança, e as historinhas de onde eu tirei, as 2. Uma é desse aqui, do Francisco Espírito Santo Neto, ditado por Hamed, As Fábulas de La Fontaine. Bom, La Fontaine é um francês, não é? Muita gente já conhece da literatura, tem fábulas interessantes que a gente conta para as crianças, com um cunho pedagógico muito interessante. E esse livro é interessante porque traz essas fábulas do La Fontaine, que ele era muito famoso, ele ficou famoso na França, porque as fábulas dele sugere e leva as pessoas para refletir a sociedade, não é? Tem vários tipos de fábulas, né? E de parábolas. Jesus mesmo é o maior, né, contador delas, as mais potentes, as mais edificantes para o nosso direcionamento de vida. Mas La Fontaine ele tem uma característica de refletir a sociedade. Aqui, nossa, tirei a página aqui. Bom, espera aí. Eu destaquei uma pequena fábula, se vocês me permitem, vou ler na íntegra, bem rápido, eu prometo, tá? Mas que nada do que eu traduzisse, né, ou falasse com as minhas palavras, ia ser tão eficiente quanto as próprias palavras do La Fontaine. Muitos já conhecem essa fábula, para a gente usar de pano de fundo para a nossa discussão, que é o moleiro, o menino e o burro. Eu gosto muito dessa fábula. Então, olha só. Espera aí que... Aqui. Um velho moleiro e seu filho, que já tinha seus 15 anos, foram vender seu burro um dia no mercado. O moleiro e seu filho levaram o animal a fim de não cansá-lo e alcançarem bom preço. Resolveram, então, conduzi-lo desde o começo, com as patas amarradas e presas num varal carregado pelos 2. O primeiro que os viu quase morreu de rir. O moleiro, então, colocou o animal no chão, mandou seu filho montar e continuou andando. Nisso, passaram 3 comerciantes e, horrorizados com a cena, comentaram: onde já se viu um rapaz robusto montado no burro e o velho a pé? O moleiro, então, pediu que o filho descesse e cedesse o lugar para ele. Passaram 3 moças e uma delas disse: que falta de vergonha! O marmanjo vai sentado como um rei e o pobre menino a pé. O moleiro, embora soubesse que sua idade permitia que ele seguisse montado, colocou o filho na garupa e continuou o seu caminho. Nem bem o burro deu 30 passos, passou um outro grupo e um deles comentou: vocês não têm dó do seu animal doméstico? Como podem sobrecarregar assim o abriburrico? Se vão vendê-lo na feira, ele vai chegar lá puro osso. Por Deus, disse o moleiro, sofre da moleira quem quer agradar a gregos e troianos. E, mais uma vez, o moleiro procurou agradar ao caminhante. Os 2 desceram do burro e seguiram pela estrada. O burro na frente e eles atrás. Alguém os viu e fez chacota. 2 burros andando enquanto o outro trota. Quem tem cão não precisa ir à caça com gato. Quem tem burro não gasta a sola do sapato. Que queiram ir a pé é natural. Então, para que trazer o animal? Belo trio de burros. Pensou o moleiro. Certamente, como um burro eu agi, mas daqui para frente farei como achar bom, sem escutar ninguém.
E assim ele fez. Quanto a vós, que sigais Marte, o amor ou o rei, que fiqueis na província ou sejais viajante, que prefirais casar ou vos tornar abade, todos hão de falar, falar e falar. Bom, para a gente começar a pensar nessa reflexão e o que tem a ver isso com os ensinos de Jesus e, sobretudo, com a doutrina espírita, a gente tem que fazer algumas perguntas. Agradar gregos e troianos no mundo de hoje é praticamente impossível. Para isso, para a gente agradar X e Y, a gente ia ter que ser muito volúvel com os nossos compromissos como espíritos. Então, a gente parte aqui de um pressuposto de que estamos aqui unidos, seguindo e buscando aprender a cada dia que passa, porque somos seres falíveis, mas somos perfectíveis. E o que é ser a capacidade, a característica de sermos todos aqui perfectíveis? É que carregamos o nosso coração a potência da perfeição. Eu lembro quando eu era jovem, sim, lá no século passado, adoro falar isso, adoro, né? Eu estava no Coen, eu era bem jovem, e eu lembro que o Otacílio, acho que já veio aqui, enfim, e ele falou uma coisa no Coen, eu era jovem, estava aprendendo as coisas ainda, e ele falou assim, uma coisa que me chocou, falou assim, olha, Jesus é o nosso modelo de perfeição e guia. E vocês sabiam que existe muitos Jesuses por aí? E como eu era muito ainda aprendiz de entender esse dinamismo da doutrina espírita, aquilo não entrava na minha cabeça. Como assim? Existe muitos Jesuses por aí. E aí que a gente aprende, não é? Que Jesus é o nosso modelo, porque o planeta Terra foi a ele confiado como governador do nosso urbe, não é? Mas existem espíritos perfeitos, não é? Espíritos da alta, crísticos como Jesus, e também em outros lugares por todo esse universo. Ontem mesmo, na evangelização infantil, a gente estava discutindo o que é Deus com as crianças. E é muito interessante quando você explica para elas que Deus não nasceu, que Deus sempre existiu. É interessante ver o ser humano, aquele espírito aprendendo isso, porque é difícil de caber na cabeça, né? Porque a gente imagina que se Deus fosse criado, tinha alguém mais, como diz um aluno, mais maior que Deus, né? Para poder criá-lo. E aí você vai puxando que o universo não tem fim, essas coisas da criança. A criança fica com aqueles olhares assim, encantados com a potência criadora de Deus. Então, voltando, para a gente imaginar que somos perfectíveis, imaginar não, saber que carregamos o nosso coração, o nosso espírito, toda essa potência de perfeição e que um dia, sim, todos nós seremos espíritos crísticos. Não é demais pensar isso? É demais pensar isso. Eu sempre me encanto com essa informação. E quando as más tendências se achegam na nossa mente, a gente tem que lembrar disso, né? Puxa vida, eu tenho uma potência de seguir e superar as minhas dificuldades. Então, quando a gente pensa em agradar gregos e troianos e saber que a gente muitas vezes faz e sucumbe como o velho aqui. Vou chamar de velho porque é o texto, tá? Não que eu entenda que a terceira idade, a melhor idade, seja nessa característica perniciosa, porque não é. São pessoas incríveis e que eu adoto todos, né, os idosos que eu conheço, porque os meus avós morreram muito cedo, eu tenho carência de vó e de vó. Então, se segurem aí, né, maduros. Eu adoro um vô e uma avó. Então, quando a gente pensa nesse agradar gregos e troianos, eu acho que o primeiro ponto que a gente pensa é o seguinte: como se manter firme nos nossos propósitos evangélicos no mundo de hoje, seguindo com coragem as palavras de Jesus? Como não sucumbir, como aqui os protagonistas da história, de querer agradar as pessoas e, muitas vezes, nos trair como espíritos, nos trair a nossa essência, nos trair os nossos propósitos de vida. Porque todos aqui nós temos um propósito. O que é? Buscar a felicidade eterna nos braços do Senhor? Ou, como diz, né, no livro Boa Nova, né, naquele capítulo da história do Bartolomeu, que Jesus pergunta para Bartolomeu: o que você quer na vida? Buscar a felicidade eterna nos braços de Deus? Ou medir a sua felicidade a peso de ouro? O que será que a gente está buscando aqui na Terra?
Nós estamos buscando aqui na Terra, professando a fé espírita, a felicidade, não é? Da evolução espiritual, de nos melhorarmos como espíritos, porque o corpo teremos outras oportunidades reencarnatórias. Então, como a gente se mantém firme em nossos propósitos evangélicos? Não trair quem somos. Todo mundo aqui é o resultado, hoje, nessa reencarnação, resultado de memórias, histórias e trajetórias. Cada um daqui pode pensar diferente sobre vários aspectos, o que nós respeitamos a todos. Mas uma coisa une a todos nós. E o que é? O bem. Não é? A caridade. Não é? A retidão moral. A elevação espiritual. A honestidade. Então, por exemplo, separei aqui alguns exemplos de coisas que a gente ouve por aí. Por exemplo, eu penso ser correto ajudar as pessoas. Quem já não ouviu assim, quando você foi fazer uma caridade, foi ajudar um irmão, de alguma forma, e você ouviu alguém, ou um grilinho, mas que bobagem, vai perder seu tempo. Sei lá, tanta coisa. Coisas do mundo, né? Eu separei aqui. Por exemplo, eu penso ser correto ter um consumo consciente. Coisas do mundo. Não estou nem pensando de coisas mais espirituais. A gente não ficar comprando sem necessidade. A gente reciclar o lixo. Coisas do mundo. Mas que bobagem, só você recicla o lixo. Então, você percebe? Mas se a gente acredita em coisas do mundo, como seguir os protocolos na pandemia, como seguimos, agir certo com o irmão, ser honesto. Quantas vezes a gente, para agradar o outro, a gente acaba se traindo como ser espiritual? E aí eu me pergunto, como que a gente se mantém reto nesses momentos? A gente se mantém reto sempre, claro, lembrando do exemplo de Jesus. Porque, por exemplo, não é só as ações e as mensagens de Jesus que precisam ficar na nossa mente, nós precisamos vivê-las. A gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem falas, ações e condutas que hoje no planeta Terra que nós vivemos, e veja, por isso que é muito importante estudar a vida de Jesus, sobretudo, como a gente tem uma série de palestras disponíveis hoje na internet, que traz um aspecto cultural da época de Jesus, isso é muito importante, ter 3 momentos de reflexão na nossa vida. Saber como que era a cultura na época de Jesus, eu vou explicar porque eu estou falando isso, saber como que era a época cultural, por exemplo, de Kardec, e ter interesse de saber o que está acontecendo no nosso mundo. Porque a doutrina espírita é tão maravilhosa que ela acompanha essas mudanças sociais. É claro que na época de Jesus e Kardec a gente não tinha Facebook, Instagram e WhatsApp, mas hoje nós temos. E como moldar os ensinos de Jesus, as orientações de Kardec e de toda a literatura nas coisas que nós vivemos, experienciamos hoje na Terra. Às vezes a gente fica muito voltado a temas e que são muito importantes, né? Por exemplo, o perdão, o orgulho, vaidade, fé, caridade. Mas a gente não pode só ficar nesse plano teórico de aprender sobre esses temas. Nós precisamos olhar o meio que nós vivemos e aplicá-los com a realidade do mundo hoje. A doutrina espírita, ela é capaz, ela é potente a este ponto de pegar ensinamentos, né, orientados por Jesus há 2000 anos atrás, por Kardec no século passado, mais, né, século XVII, e pensar no mundo de hoje, que estamos no século XXI, olha só que loucura. Como que isso se permanece atual? Porque senão é como estudar latim antigo, grego antigo, parece letra morta. E nós não estamos professando uma fé morta, estamos professando uma fé do espiritismo atual. Então, existem coisas que nós vivemos hoje e que o espiritismo, sim, dá conta, é suficiente de nos orientar.
A gente encontra, por exemplo, discussões, quando a gente liga a televisão, as questões raciais, as questões das orientações sexuais. A gente precisa entender e ter empatia com o outro. Então, como que a doutrina espírita explica temáticas muitas vezes sensíveis? Só que esses temas um pouco mais delicados, e que muitas vezes é meio complexo de lidar, é isso que é importante. Porque eu não posso imaginar que se Jesus estivesse aqui, está, mas, por exemplo, se nós tivéssemos o exemplo de Jesus caminhando aqui na Terra conosco, né? Eu imagino que ele jamais desejaria a morte de ninguém. Eu não imagino que Jesus falasse assim, eu odeio tal pessoa, eu odeio tal coisa. A gente não vê esse exemplo de Jesus. Nem com Judas, que Jesus sabia o que aconteceria. Nem Jesus, sabendo o que aconteceria com relação a Judas, Jesus não teve um ato de exclusão. Ele não excluiu, tipo, vai embora daqui, você vai me atrapalhar. Ele não fez isso. Muito pelo contrário. Ele agrega. Jesus sempre agrega, sempre inclui. Então, como que a gente vive no mundo de hoje? Às vezes, será que a gente tem tido atitudes que excluem as pessoas? Eu só vou falar com quem é espírita. Será que a gente faz isso? Não podemos. Jesus fazia isso? Não. Jesus amava todos, incluiu desde bandidos, prostitutas, todo mundo. Pessoas materialistas, ele olhou e estendeu a mão para todo mundo. Então, como é que nós estamos vivendo esse mundo hoje? Estamos com atitudes excludentes ou não? Como é que a gente consegue se manter fiel àquilo com a fé que a gente professa? Eu acredito que ser honesto é bom, é o que eu quero para a minha vida. E eu faço isso sempre no meu dia a dia, ou tipo aquelas pessoas que, eu sou honesta em horário comercial, né, das 8 às 18, né, sou super honesto. Depois, ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente tem ética, ou a gente não tem. E aí, às vezes, a gente, por exemplo, fica vendo nos noticiários da televisão, porque fulano roubou milhões. Qual a diferença do fulano que roubou milhões, comigo que fui na padaria no final da tarde, e a atendente lá, cheia de gente para atender, e ela me deu R$1 a mais. E eu oro que ela me deu R$1 a mais. Qual a diferença? Nenhuma. Porque quem é honesto, quem é ético, quem é correto, ou é ou não é. A diferença minha, que fiz isso com a atendente da padaria, com o cara que roubou milhões, é a questão de acesso. Se eu, com esse comportamento, tivesse acesso aos milhões que a outra pessoa roubou de alguém, talvez eu faria a mesma coisa. É questão de acesso. Então, é difícil pensar isso na doutrina espírita. Isso incomoda, porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Muitas vezes, a gente tem que se mexer internamente, né, com relação à reforma íntima, né? Eu vi outro dia uma reflexão à luz da linguística, né? Eu adoro quando, às vezes, os linguistas, né, os professores de português, são espíritas, e eles trazem umas reflexões super interessantes, né? Eles falaram, um palestrante falou assim, gente, vamos pensar na palavra reforma íntima, né? Não está muito certo essa palavra. Seria formação íntima. Porque, veja, a gente reforma uma casa, quer dizer que a casa está construída, e a gente vai arrumá-la. Nós somos espíritos em evolução, estamos em transformação a todo tempo. Então, na verdade, eu entendo a ideia de reforma íntima, né? Da gente se melhorar todo dia, de melhorar a casa todo dia. Mas, na verdade, se você for ver na língua portuguesa, a gente está em eterna formação, estamos construindo uma perfeição. Então, veja, a reforma íntima não é fácil. Já encontramos pessoas que, muitas vezes... Eu mesmo tenho um exemplo. Quando eu fiz Coen lá no século passado, a gente tinha um grupo muito grande de amigos. E as pessoas mudam de cidade. São Carlos é uma pessoa que tem muitos jovens de universidades. As pessoas mudam, né? Então, a gente vai perdendo contato com essas pessoas. E, num dado momento, eu estava em Ribeirão, no shopping, vi uma pessoa me chamando Karina. Nossa, depois de não sei quantos anos, né? Século passado, você imagina. Encontrei essa pessoa queridíssima, um amor. E, assim, o que geralmente acontece quando a gente encontra uma pessoa depois de tanto tempo? Como você está? E a sua mãe, o seu pai, o filho, sei lá, né? A pessoa me encontrou, ela veio com um sorriso, ela chegou e falou assim, escuta, você ainda é espírita? Achei aquilo tão estranho, gente. Achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, coisa estranha, porque
Nunca ninguém perguntou assim, tipo, nossa, faz 10 anos que eu não te vejo. Você ainda é espírita? Eu respondi até meio, achei que tinha uma pegadinha, assim, sei lá, né? Sou, né? Ela falou assim, eu não sou, não. Eu cansei, é muito difícil ser espírita. E é mesmo. Eu entendo, a irmã, eu entendo, porque todo dia, quando a gente se debruça nos textos, não é? Se a gente leva aquilo a sério mesmo, a gente não lê só por ler, a gente entende, reflete e resolve implementar aquilo na vida da gente, aquilo vai fazer a gente mexer, não é? O açúcar que está no fundo, sabe aquela limonada que você mexe o açúcar decanta? Quando você mexe assim, aquela coisa toda volta, né? E aí a limonada pode ficar muito doce, ou às vezes muito amarga, depende se tem detrito, se não tem. Enfim, ser espírita realmente é algo que mexe com a gente, porque nos relembra todo dia, pela formação íntima ou reforma íntima, o evangelho no lar, né? A frequência na casa espírita, a participação de grupos de estudo, COEM, seja lá o que for. Quando a gente implementa isso na nossa vida, isso traz um certo de sabor. E aí, eu lembro de uma historinha que eu trouxe de um livro, e olha, nem é um livro espírita, é de um educador, muita gente conhece, que é o Rubem Alves, né? Um educador famoso, maravilhoso, eu amo ele de paixão. E aí, para a gente, então, ele traz uma história que eu acho que aquilo ali é maravilhoso. Quanto tempo? Tem um tempo ainda. Ele traz uma história maravilhosa. E ele conta uma historinha bem rapidinha, para a gente então desenvolver aí também com base nos livros de Chico e etc. Ele conta uma história assim. Ele fala assim, olha, todo mundo já viu uma ostra. E a ostra é o quê? É um molusco. Não sei se vocês já comeram ostra, já viram uma ostra, ela é molegate, assim, né? E Deus é tão maravilhoso que, para proteger aquela coisinha tão suscetível, fez 2 conchas muito fortes que a protege, né? Tem aquela conchinha que abre assim, né? Tem aquela melequinha ali dentro. Melequinha, mas é uma melequinha, não é? É bom, por sinal, mas é uma melequinha. Você imagina aquela melequinha no mar, cheio de bicho. Coitada, não ia durar muito. Então, ele conta a história que no lugar, no fundo do mar, tinha uma colônia de ostras. Se você parasse para ouvir, elas estavam cantando. E era um canto muito bonito, porque elas estavam felizes. Então, quando elas, não sei se vocês já viram também nos desenhos, tem, né? A ostrinha abre assim, né? A boquinha, para ela chupar, tomar água lá e ter os nutrientes para ela sobreviver, assim que ela sobrevive. E elas estavam todas cantando, menos uma. Uma não cantava. Uma fazia um barulho estranho. As outras que cantavam falavam, olha lá, está deprimida, está triste aquela lá, está destoando da gente. E, realmente, o canto dela era muito triste, muito estranho. Mas ela não estava cantando de tristeza, ela estava cantando de dor. E alguém pode imaginar por quê? Porque tinha entrado nela, naquela carninha dela molinha, um grão de areia. Um grão de areia entrou lá. E aquele grão de areia, você imagina numa carninha... Se a gente tem um estrepe no dedo, já dói, não é? Você imagina para uma ostra o que é um grão de areia lá dentro. Machuca. E aquilo estava doendo. Então, enquanto as outras estavam felizes e serelepes, cantando lindamente, aquela estava cantando de dor. E vocês sabem que, depois que entra um grão de areia na ostra, não tem como ela cuspir, não é? Ela vai ter que conviver com aquilo. Mas Deus também é tão maravilhoso que faz com que ela se proteja daquela dor. E, enquanto ela se protege, ela vai jogando ali uma resina para envolver aquele grãozinho de areia, e aí ela vai ficar com aquele grãozinho, mas cada vez mais ela vai protegendo, porque aquela resina fica liso, fica esférico, fica bonito, que é uma pérola. Um pescador passou ali, recolheu todas com a rede, né? Recolheu todas aquelas ostras, levou para a esposa fez uma ótima, excelente, apetitosa sopa de ostras. E, enquanto eles estavam comendo aquelas ostras apetitosas, o marido abriu uma, mordeu
e ele encontrou a pérola. E ele deu a pérola para a esposa. Eu acho essa história fabulosa para a gente discutir na doutrina espírita, por quê? Porque, primeiro que, olha o nome do livro, Ostra Feliz não faz pérola. A ostra feliz não faz pérola. É a ostra que está sofrendo que faz pérola. E veja, a tristeza e a dor daquela ostra levou para o rosto da esposa do pescador tristeza ou alegria? Alegria. Karina, o que tem a ver isso com a doutrina espírita? Tem tudo a ver. Primeiro, vamos esclarecer. Eu não estou aqui falando que a gente tem que sofrer para levar a felicidade para o outro, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou falando que muitas vezes, e cada um aqui dessa sala, tem um grãozinho de areia que está aí em você e está te incomodando. Está te incomodando. Alguns pode ser até um paralelepípedo. Eu acho que alguém já pensou, o meu deve ser paralelepípedo. Tem situações que a gente vive e que não são grãozinhos de areia, não. São pedras bem pontudas e doídas. Mas veja, dá para a gente falar assim, ai, essa pedrinha está aqui dentro de mim, está me doendo. Dá para cuspir ela para fora? Não dá. Não dá para cuspir essa pedrinha para fora. Eu preciso conviver com ela. Eu preciso conviver com ela. E o que melhor para a resina que a ostra tem para proteger aquele grãozinho de areia, para parar de doer um pouco, não é? A ostra tem a resina. E o que a gente tem? Jesus. A gente tem os exemplos de Jesus, a gente tem a doutrina espírita, a gente tem uma literatura vasta que a leitura diária, o aprendizado diário sério, comprometido, não hipócrita, porque a gente não pode só ficar lendo, sei tudo, mas xinga a mãe, xinga o pai, chuta o cachorro e dá um tiro no papagaio. Não resolve. Não resolve. A gente tem que viver. E é um desafio diário. É aquela dificuldade de implementar a fé que a gente professa e diz professar. Então, olha só que interessante a doutrina espírita. Ela vem e nos faz essa proposta. Não dá para tirar o espinho, não dá para tirar de uma hora para outra o grãozinho de areia ou o paralelepípedo. Mas nós temos também uma resina que vai nos blindando, vai fazendo com que a gente conviva com aquilo. Essa resina é o ensino evangélico de Jesus. É a moral que a gente aplica no engrandecimento da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. É o cuidado diário. Mas como é que aquela ostra que estava chorando levou um sorriso para o rosto da esposa do pescador? A minha pérola vai levar um sorriso para alguém? Pode não parecer que não é. O nosso aprendizado, porque a gente tem a mania de tentar falar que é o nosso sofrimento, não é? Na verdade, é o nosso aprendizado. Essa forma que nós temos de colocar essa resina nos nossos problemas, nas nossas tristezas, faz com que a gente amadureça, implemente diariamente, com base no Evangelho, essa reflexão sobre essa forma de aprendizado, que não é uma praga divina, é uma bênção. Você está louca, Karina? Desde quando meu sofrimento, minha dor é uma bênção? É sim. É sim, porque a gente aprende, a gente evolui através de reflexões, muitas vezes, muito profundas. E ainda assim, essas reflexões, muitas vezes, derramam lágrimas nos nossos olhos, sim. Faz a gente ficar muito triste, faz a gente entrar em desespero, em angústia. Mas, gente, nesses momentos, a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. E que, muitas vezes... Vocês vão lembrar de uma coisa interessante, acho que os mais maduros vão lembrar. Eu lembro, porque vocês acham que eu tenho quantos anos, né? Alguém lembra do Instituto Universal Brasileiro? Ah, lá, só os bons, hein? Gostei da galera do fundo ali, ó, levantaram tudo a mão. Os jovens não vão saber o que é Instituto Universal Brasileiro. Depois vocês entram na internet, deve estar lá, né? E eu lembro que, quem lembra, aprendia tudo por aquilo, né? Eu acho que, se procurasse bem, tinha como nadar por correspondência. Só para contextualizar. Era um curso à distância, que vinha, você mandava inscrição, e vinha uns envelopes pelo correio com as aulas.
tinha tocar violão, corte e costura, qualquer coisa vinha apostilado. Agora, dá para aprender a nadar por correspondência? Ou sem entrar na água? A gente tem que entrar na água para aprender a nadar, não é? A gente tem que dirigir o carro para poder aprender a dirigir. E, às vezes, a gente entra na água, a gente se molha. Para viver socialmente, a gente vai ter que, de repente, ver que o Domingos, ele pensa diferente de mim. E tudo bem. E aí, justo aí que está a beleza da vida. As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes. E estamos, por exemplo, vivendo numa onda de intolerância que a gente não aguenta, não tem paciência de conversar com alguém que pensa diferente da gente. Olhe o outro. Você não precisa pensar igual ele. Lembra do moleiro, do menino e do burro. Você não precisa pensar e agir como ele, mas ouça, receba, abra os braços, sorria. Respire fundo, é verdade. Mas não não exclua. Esse aqui não tem a mesma orientação sexual que eu. Sai. Esse aqui não tem a mesma raça que eu. Sai. Esse aqui não tem a mesma condição econômica que eu. Sai. Esse aqui pensa diferente de mim. Sai. Como é que a gente vai aprender a viver se a gente tirar todo mundo de perto da gente? Nós precisamos da diferença das pessoas. Nós precisamos olhar o irmão. E, de repente, a gente pode até se surpreender com uma opinião distinta daquela que nós temos. E falar, mas olha que interessante isso. Eu não tinha pensado nisso. Humildade. Humildade. A Maria Modesto Cravo, que é um espírito de alta envergadura, ela fala uma coisa interessante. Os espíritas erram feio, erram rude, como diz o... Ela não disse isso, é o que estou falando. Né? Mas nós, espíritas, erramos rude quando a gente pensa em humildade. O que é humildade? Humildade não é a gente ficar apagadinho, sem pentear o cabelo. Assim. Isso não é humildade, não. Humildade é a gente ter coragem de saber quem a gente é. É fácil isso? É não. É não. É não. É falar assim, realmente eu sou orgulhosa. Eu preciso melhorar isso aí. Eu sou fofoqueira. Eu preciso melhorar isso daí. E isso é ser humilde. É eu ter consciência do que eu sou, com as coisas difíceis e com as coisas boas. Se eu vir aqui e falar assim, gente, o centro aqui vai fazer uma festa, tal, precisando de um bolo de fubá. Só tem cara que faz um bolo bom de fubá. Ela sabe que faz um bolo, todo mundo sabe que ela faz um bolo bom de fubá, mas, estou usando a senhora de exemplo, a senhora me permite, né? Mas ela, de repente, tem uma ideia, ela não tem, mas ela tem uma ideia equivocada de humildade. Ela fala, eu sei fazer um bolo demais. Mas eu não vou falar não, porque vai parecer que eu sou orgulhosa, que eu sou metida. E o centro fica sem o bolo. Porque justamente naquela sala ninguém fazia um bolo de fubá bom. Humildade é falar assim, eu mando bem no bolo de fubá. Isso não é orgulho, não. Isso não é orgulho, não. Agora, de repente, o seu Anésio, né? O seu Anésio não sabe fazer o bolo. Mas olha a humildade. Eu não sei fazer o bolo. Mas a senhora pode me ajudar? Mas pronto, já é alguma coisa. Eu estou na mesma vibe dele, viu? Sei comer o bolo. Mas, de repente, a gente não sabe algo, mas a gente quer aprender. Isso é humildade. É a gente saber o que a gente manda bem, é saber o que a gente não manda bem, tentar, através da formação íntima, reforma íntima, dos ensinamentos de Jesus disponíveis que estão para a gente, tentar melhorar com sinceridade essa nossa identificação de quem somos e a gente conseguir seguir adiante no caminho, pedindo ajuda. A senhora me ensina a fazer o bolo de fubá? Me ajuda, Domingos, eu sou muito intolerante. Eu sei que você é super tolerante. Poxa, onde eu estou errando? Me ajuda. Né? É conversar com o outro. É conversar com o outro. Para isso que existe o Evangelho no Lar. Para isso que existe a reforma íntima. Para a gente se conhecer. E por que essa pandemia pirou um monte de gente? Porque as pessoas tiveram que olhar para dentro. E muitas delas não gostaram do que viram. Não gostaram do que viram. Todo mundo teve um momento de reflexão. Algumas olharam para dentro e falaram, rapaz, lembrei do ratinho agora, rapaz, quem sou eu? Olhou para si e conseguiu ver quem vivia junto, né? Conseguiu ver quem vivia junto. Se surpreendeu, às vezes, com pessoas extremamente virtuosas dentro de casa e não tinha noção que tinha uma pessoa incrível daquela dentro de casa. Rapaz, mas não é que essa pessoa manda bem? Ou, nossa, essa pessoa é difícil, hein? Também teve, ué. Qual o problema? Tudo bem também.
E aí que é interessante, porque nesses momentos que a vida nos chama a tirar o véu de convenções sociais, etc., etc., e mostra quem somos de verdade, quem é esse espírito que diz buscar a evolução? É aí que a gente é chamado a implementar aquilo que a gente diz professar ser. No livro da Esperança, mostrei, né? Eu adoro esse livro. Para fazer Evangelho no Lar, gente, esse livro aqui, ó, é sucesso, hein? O livro da Esperança, do Emmanuel, na lição 4, ele traz uma frase muito bacana. Porque, só para contextualizar, a gente se olha e se identifica carecedor, trilhando alguns percalços, não é? Alguns percalços. E esses percalços, o grãozinho de areia, ele pode ser protegido para que a gente possa conviver e amadurecer, não é? Através das questões evangélicas, do espiritismo, que vai nos capacitando, nos amadurecendo, para que então um dia essa pérola vai levar o sorriso para alguém. Eu tenho que sofrer para o outro? Não. O nosso exemplo de superação, daqueles grãozinhos de areia que nos machucaram, é verdade, mas nos fizeram evoluir, nos fizeram aprender de uma forma pedagógica, educativa, serena e com bom humor, com felicidade. Eu sei que não é fácil, gente. Dá a impressão que é assim, né? Não. É difícil, mas é um treino diário. É um treino diário. Essa pérola vai servir de alegria para a gente compartilhar. Jesus fez isso. Quantas pérolas sociais ele tirou, ele está lá no Evangelho. As dificuldades, por exemplo, com os ladrões, com as pessoas mais materialistas, com as prostitutas, com as pessoas que não tinham fé, as pessoas isso, pessoas aquilo. São pérolas. E que hoje nós colhemos essas pérolas com alegria e procuramos implementar no nosso dia. Então, aqui, nesse livro do Livro da Esperança, no capítulo 4, Emmanuel fala uma coisa muito bacana. Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita universidade do Espírito, delapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Afirmas que esperas, em vão, pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente de ti. A gente está olhando a felicidade, então agora vai fazer sentido. A gente está olhando a felicidade como se a gente tivesse ficado sentado aqui, esperando a felicidade chegar. Emmanuel é claro, o mundo espera da gente compartilhar a felicidade com o outro. A gente compartilha a felicidade, levando sorriso, levando exemplo, superação. Nós levaremos a felicidade e nós receberemos felicidade de alguém também. Mas a gente não pode querer que essa felicidade seja só de mão única. Só posso sentar e ficar esperando. Cadê a loto que não vem? Cadê a não sei o quê que não vem? A gente pode vir, por que não? Tudo bem também. Mas, veja, a gente tem que compartilhar a felicidade. E, é claro, a gente espera a felicidade em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente de ti. Queremos ou não queremos esse planeta, né, de provas e expiações que se tornará um planeta de regeneração? E acha que vai acontecer assim? Ó? Não vai. A gente tem que trabalhar aqui, todo mundo. Porque eu falo às vezes com meu marido, está falando ontem mesmo. A gente chegou da evangelização, eu sou evangelizadora também, e ele coordena o grupo de pais lá na nossa casa. E a gente estava falando das discussões, e que, aliás, a gente está junto com o Adriano lá no grupo. E aí a gente estava falando assim, né? Falando de regeneração, explicando regeneração para as crianças. Eu falei assim, rapaz, quando a gente liga a televisão, é tanta coisa louca que a gente vê, as questões ambientais, o planeta sendo destruído, aí a torta direita. Eu falei, rapaz, eu fico curiosa de saber como é que isso aqui vai virar regeneração, viu? Não que eu esteja desconfiando, não é isso, mas eu fico muito curiosa, porque se eu parto do pressuposto que Deus é soberanamente justo e bom, perfeito, eu acredito realmente que vai, mas eu fico curiosa como é que ele vai fazer isso? Porque os homens, estou falando dos seres humanos, não homens, tá? Os seres humanos, às vezes, parece que não está ajudando muito, não. Aí você lembra dessa lição aqui, você fala assim, então, a galera está sentada esperando que o negócio funcione, a gente tem que partir para cima.
no bom sentido. A gente tem que ser proativo na regeneração. A gente não pode ficar sentado esperando, cadê a regeneração que não vem, gente? Comendo uma pizza, que eu acho ótimo também. Mas, vamos fazer a pizza? Vamos plantar o trigo? Vamos colher o trigo? Né? Quer um pouco de farinha aí? Quer comer uma pizza? Quer um pouco de farinha? Entendeu? É compartilhar. No Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, muitas vezes a gente esquece. Aliás, quanto tempo eu tenho para falar? Está acabando já? Alguém me fala? Mama, quanto que eu tenho para falar? Até meio-dia? Então tá. Então pronto. Até? Na conclusão do Livro dos Espíritos, a gente muitas vezes lê, né, tudo esquece de ler a conclusão. E ele fala uma coisa muito legal. O Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes. O das manifestações, dos princípios e filosofia, que delas decorrem o da aplicação desses princípios. Daí, 3 classes, ou antes, 3 graus de adeptos do Espiritismo. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segunda categoria, não segunda categoria, é classificação, né? Graus. Segundo grau. Os que lhe percebem as consequências morais. Se eu ensaiasse, não ficava tão bonito. Um ola, sabe aquele ola assim, tipo... E terceiro grau, os que praticam e se esforçam para praticar essa moral. Tá vendo? Tá vendo? O que a gente está olhando no Espiritismo? Que jeito? Só manifestação espiritual é super importante, não estou falando que não é. Mas é só isso? Não pode ser só isso. Tem consequência moral? Tem o aspecto moral. Mas a gente está praticando... Não sei o que estou falando, está lá na conclusão do Livro dos Espíritos. Então, a gente fica assim, espíritas, adoro essa coisa, espíritas, né? Muito lindo. Mas como é que a gente está praticando esse negócio? Às vezes nem precisa falar, espírita, mas pratica bonito, né? Pratica bonito. Eu lembro do dia que eu vi esses programas de televisão aí, acho que era Discovery, alguma coisa assim, está falando da vida do Einstein, né? E Einstein é o Einstein, acho que todo mundo já ouviu falar. E aí, nossa, o cara é inteligente, bababá. E tem uma frase dele num documentário super antigo, que colocaram cor aí recentemente, estava passando lá, e ele falou uma coisa que eu falei, mas olha que sapeca esse Einstein, né? E ele vira e fala assim, olha, a única diferença, né? Ele trabalhava num lugar de patentes, de registrar patentes, né? E aí ele estava falando, então, que ele trabalhava nesse lugar de patentes, e falou assim, a única diferença minha das outras pessoas que trabalhavam lá é que lá tinha muitos livros, e eu li. Falei, tá vendo? Para a gente não basta ler. Para a gente é terceiro grau de espiritismo, a gente tem que aplicar, não é? Ler e saber é super importante, é segundo grau. Mas e praticar essa coisa toda? E praticar essa coisa toda? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, ele fala assim, qual é a base da felicidade? A base da felicidade é a paz de consciência. Você percebe como a doutrina espírita ela é sapeca? Porque, veja, é consequência a gente fazer a pergunta. A base da felicidade é a paz de consequência. Paz de consciência. Consequência. É a paz de consciência. Eu tenho paz de consciência? Eu estou aplicando de verdade? Eu estou dando um salamaleque, assim? Como é que é? Veja, eu não estou falando que a gente tem que sair daqui espírito crístico. Porque, afinal de contas, somos espíritos imortais e a gente tem a imortalidade. Eu sempre conto uma história de uma amiga, eu acho que eu conto isso em todo lugar, ninguém aguenta mais. Aquela menina que conta aquela história, sou eu mesmo. Eu nunca me esqueço o dia que eu estava tentando fazer um trabalho lá numa equipe de um monte de gente, cada um tinha que fazer um pedaço da atividade, tinha prazo num sistema para depositar, que era meia-noite, 23h59, e passamos o dia inteiro trabalhando naquele negócio, e o prazo comendo, e eu era uma das últimas. Eu tinha que fechar um texto ali para poder mandar. E um monte de gente trabalhando, tinha engenheiro, tinha economista, tinha um monte de uns agrônomo lá, enfim. E esse povo estava levando o tempo deles, e eu era uma das últimas. Eu falava, Jesus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Não vai... Começou a me dar um pânico. Eu sou pouco ansiosa, vocês percebem que eu falo pouco, né? E o negócio indo, eu começando a entrar em negócio assim, e eu estava na sala do café,
Fui tomar um café, uma água, para ver se eu me acalmava, e tinha uma amiga que ela era antes de mim. Que era a parte dela antes, depois era minha. E ela, num sossego, gente, que estava me irritando, aquela pessoa sossegada. E eu olhava assim para ela e falava assim, mas você não está nervosa? Ela, não. Mas se não der tempo? Não deu. Ela falou assim, é impressão minha ou você está um pouco ansiosa? Quase estava arrancando meus cabelos já. Eu falei, eu já tinha comido todas as minhas unhas. Estava pensando na do pé já. Eu falei, estou muito ansiosa, não vai dar tempo. E ela não é espírita. Ela tomando um chá sossegado. Escuta, você não é espírita? Odeio quando a gente faz isso. Olha lá, eu falando odeio, né? Jesus não fala isso, mas eu sou falível, gente, estou aprendendo. Fico muito cabreira quando as pessoas... Você não é espírita? Sou. Que é sempre a vida te lembrando, né? Aplica o que você diz aprender, né? Eu falei, então, vocês espíritas não acreditam que a alma é imortal? Está com pressa de o quê? Não deu certo nessa, fica pronto na próxima. Claro que não é simples assim, mas vocês entenderam? Uma sucessão de empenhos, né? Então, vem a questão 621. E para acabar, que também acho que está acabando o meu tempo, né? No Livro dos Espíritos, no capítulo 7, que vai falar sobre a lei da sociedade, ele tem lá aquela parte sobre desejos, né? O necessário e o supérfluo. E aí, para a gente dar uma encerrada, não, né? Mas para a gente refletir sobre, então, tudo isso que a gente vem falando, né? Da gente, muitas vezes, não ter a coragem, vou tentar resumir, né? Para falar por que ela está falando isso. A gente está falando sobre termos coragem de sermos fiéis àquilo que a gente acredita, porque aquilo que a gente acredita é o ensinamento de Jesus. E se nós professamos uma fé espírita, que é evangélica, e que fala sobre caridade, ser ético, ser moral, e eu digo que acredito nisso, professo essa fé, o quanto que eu sou resistente e corajoso de não sucumbir às opiniões alheias que querem me desvirtuar desse caminho. Domingos, vai, só um pouquinho. Mas ninguém está vendo. O quanto que eu vou falar? Não, que é certo, é certo. Eu acredito nisso e eu vou me manter, por mais tentador que seja. A gente falou, então, para que a gente consiga se manter firme. Por quê? Porque a gente tem bons exemplos. Só o exemplo de Jesus. Toda uma codificação de Kardec, uma literatura espírita interessantíssima e umas casas espíritas fabulosas que é o refúgio, né? Lembrando que refúgio também é a nossa casa. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, e que a gente viu lá no livro dos Mensageiros, né? Quando André Luiz está chegando, aliás, vai ter o filme novo, vocês viram, que legal, que legal. Para que não, algumas pessoas fizeram assim, vai ter o Nosso Lar 2, né? E lembra lá que quando André Luiz está chegando na crosta da terra, ele pergunta lá, esqueci agora o orientador dele lá, o Aniceto. Gente, que estudo é maravilhoso. Que eu, minha cabeça. Escuta, o que é aqueles pontinhos iluminados lá na crosta da terra? São as casas que fazem evangelho no lar. Eu quero que a minha casa seja um pontinho de luz na terra, gente. Vocês não querem? Eu quero. Vamos fazer evangelho no lar. Então, a gente tem a casa espírita, a gente tem o nosso celeiro de luz, que também é o nosso lar. Nosso lar? Nossa casa, né? Nosso lar também, mas nossa casa. Então, veja, a gente tem uma série de coisas que nos dão suporte para nos mantermos fiéis e não ficarmos igual a minhoca molenga, tentando agradar gregos e troianos. Bate o vento, vai para cá. Bate o vento. Cadê a nossa vontade firme? Eu lembro que, na Revista Espírita, eu não vou lembrar o ano agora, né? A gente estava falando uma vez na Mocidade, eu lembro que a primeira vez que eu li isso na Revista Espírita, falando de comer, fugiu a palavra, da gula. E na Mocidade a gente discutindo sobre gula, vocês perceberam que não deu muito certo comigo ainda, mas tá bom, a gente vai seguindo, é a evolução. Falando gula. E veja, eu não dou conta de comer só um pedaço de pudim de leite condensado da minha mãe. Minha mãe, quando faz o pudim de leite condensado dela, gente, desculpa, eu como 2, 3 pedaços.
E aí eu falando, não, porque é difícil, não sei o quê. E com a revista espírita ia o palitinho do acaso do Divaldo, sabe? Eu lembro que não me esqueço isso, foi um aprendizado de tanto para mim. E a gente, bom, então vamos continuar a leitura, falando que é difícil resistir, nananana, e abri a revista espírita a esmo, e cai naquela, acho que é de 1857, da revista espírita, que Kardec vai falar sobre a vontade. Que eu terminei a minha frase antes de abrir, falando assim, gente, mas a carne é fraca. Quem nunca falou isso? Eu já falei. Nunca mais falei depois disso, falei hoje, depois de 20 anos. A carne é fraca, e abri a revista espírita e está naquele texto de Kardec, que o título é A Carne é Fraca. Já leram? Tem que ler. E ele fala, a carne é fraca porque o espírito é fraco. É como se Kardec saísse a mão de Kardec lá dentro e desse uns tapas na cara, entendeu? Tipo, espírito fraco. Espírito que está aprendendo, não é que é fraco, está aprendendo a fazer as suas resistências. Então, agradar gregos e troianos, será que é isso que eu quero? Eu quero, apesar de ganhar às vezes um fusquinha, me manter reto naquilo que eu quero fazer. A gente falou também sobre ostra, não é? Mas ostra no sentido de todos nós termos essa pedrinha que nos machuca, mas a gente tem um potencial que nos protege, nos amadurece, e Emmanuel nos lembra que o mundo espera que nós compartilhemos nossa felicidade. E não dá para a gente ter essa inação de ficar sentado esperando a felicidade chegar. Não é assim que processa o negócio. É mão dupla, né? A gente vai receber, mas a gente também compartilha. E aí, então, a gente termina a reflexão. Onde está essa felicidade que eu tanto almejo? O que me faz feliz? E esse capítulo 7 do Livro dos Espíritos, que é a lei da sociedade, desejos necessários e supérfluo, ele vai te levar a uma reflexão profunda sobre, será que aquilo que eu rotulo como a minha felicidade é realmente o que vai me fazer feliz? Será que aquilo é necessário para a minha felicidade ou aquilo é supérfluo, sucumbindo às coisas do mundo e aquilo que os ladrões roubam, a ferrugem corrói, ou eu estou buscando coisas necessárias, que é a minha evolução espiritual? É claro que as coisas do mundo é importante, a gente precisa de roupa, não é isso. Mas é saber quem é que manda em quem. Eu que uso a riqueza e o dinheiro de uma forma inteligente, né? Ou é o dinheiro e as coisas do mundo que mandam em mim? Então, com essas reflexões, não é? Do Livro da Esperança de Emmanuel e do Chico, com a historinha do Rubem Alves e a La Fontaine, eu queria encerrar. Ai, meu Deus, meu tempo. O Domingos não me chama mais, né? Eu queria uma mensagem, ler muito breve, do Estude Viva, que é pelo André Luiz, e que fecha essa ideia para a gente. Tomar a liberdade de ler algumas linhas. Nada se realiza de útil e grande sem a coragem. Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. Foi fácil para Jesus, gente, revelar a verdade? Por que para a gente ia ser simples? Em doutrina espírita, sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce, invariável, da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para os outros. Formar o bem para os outros. Não é só receber o bem, é também formar o bem para os outros. Não vale pedir alheia orientação, se a orientação desse modo se nos estampa luminosa na consciência. Esqueçamos os antigos chavões. Não sei se vou e não sei se posso, ante os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Então, essa lição de André Luiz resume bastante o que a gente discutiu essa manhã. E espero que todo mundo fique bem, em paz, com muito sorriso, e voltem semana que vem para tantos abraços gostosos lá no portal, não é? E para a gente refletir sempre a mensagem de Jesus. Obrigada.